Mas vamos lá. Me coube falar sobre contracepção em situações especiais. O professor Hugo já falou uma parte do que eu vou falar, né? Muito bem falado sempre. Então, eu queria começar mostrando para vocês, lembrando, né, a eficácia dos métodos contraceptivos, porque a gente tem que começar por aí. O que cada método tem de eficácia como contraceptivo. E a gente pode ver, se divide mais ou menos em 3 grupos, né? O primeiro grupo, que seriam os mais eficazes, são aqueles de longa duração, né? Geralmente são os implantáveis, porque ele não vai ter interferência do uso da paciente, né? Então a gente pode ver aqui que estatisticamente 1% de chance de gravidez em quem usa esses métodos, ou menos, no máximo uma em cada 100 mulheres. Já nos métodos os mais usados, né, os hormonais principalmente, a gente chega a ter até 9% de falha, obviamente pelo uso inadequado do método. Se a gente for ver o uso ideal, são métodos muito eficazes. Só que no dia a dia a gente sabe que falha por várias questões, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E os que têm o maior número de falhas, diafragma, as próprias camisinhas e o diafragma, os mais conhecidos. Um dado da Fertility Sterility antigo, mas só para representar bem isso, né, que uma mulher sem contracepção deve conseguir engravidar em cerca de 85% dos casos. Uma paciente usando anticoncepcional oral combinado, né, dos que a gente mais prescreve, o uso ideal, 0,1% de falha. Agora, olha só, quando é o uso típico, chega a quase 8%. O DIU, o DIU de cobre, o DIU de progesterona é mais ou menos a mesma coisa, então a gente vê que é praticamente a mesma taxa de falha, assim como os implantáveis, da mesma forma. Rapidamente eu trouxe aqui algumas observações sobre o DIU, né, para a gente tentar desmistificar um pouco o método. Cada vez mais a gente vê a indicação de DIU, principalmente o DIU medicado, né, às vezes até um pouco exagerado, mas é um método que está sendo amplamente utilizado hoje em dia. As infecções, né, que eu acho que é um temor que as pessoas têm em relação à infecção relacionada ao DIU. Está provado que essas infecções, quando existem, elas estão relacionadas ao momento da inserção do DIU. E a gente vai ver mais à frente que a chave da questão é rastrear essa paciente antes de inserir o DIU. Se ela tem um quadro clínico sugestivo de uma infecção, principalmente uma cervicite, ela tem que ser tratada e voltar para inserir o DIU após o tratamento. Algumas vezes fazer rastreio molecular para saber se tem ou não tem infecção pode ser uma indicação, mas pelo menos o diagnóstico clínico e o tratamento empírico deve ser feito. O risco de doença inflamatória pélvica não está aumentado em paciente usuário de DIU, que era um grande mito isso, né? Só um de 3 trabalhos, de 3 revisões grandes, mostrou bacteremia transitória algumas horas após a inserção do DIU, sem repercussão clínica depois. Isso é estudo clínico, então pegaram os grupos, colher sangue de todo mundo, ver se tem bactéria circulante ou não, mas não representou nenhuma infecção sistêmica, apenas bactéria circulante. Usar antiprofilaxia na inserção ou remoção do DIU em pacientes somente em elevado risco de endocardite. Tá? Isso também é questionável. Tá? A gente vai ver que isso não é uma verdade absoluta, mas se admite em pacientes com prótese mecânica valvular, por exemplo, cardíaca, você aventar a possibilidade de fazer uma profilaxia antibacteriana, não está errado, mas somente nesses casos. E em caso de doença inflamatória pélvica, havendo-se a possibilidade real de não tirar o DIU. Você trata e, se não responder bem ao tratamento, se retira o DIU. Era quase uma verdade absoluta também que o paciente com DIU, com doença inflamatória pélvica, a primeira coisa é tirar o DIU. Nem deve, porque se você tirar o DIU antes de começar o antibiótico, você vai aumentar a chance de ter uma bacteremia.
Aqui é o grande temor de quem prescreve, de quem usa contraceptivo hormonal, e que é um dos que a gente mais usa hoje em dia, são os contraceptivos hormonais, principalmente os combinados. E o maior temor vai ser em relação à trombose, seja ela venosa ou arterial, e tem a ver também com a TH, como o Hugo bem falou. O maior temor do uso de hormônio são as tromboses. Para exemplificar um pouquinho aqui, publicação antiga também numa revista boa. Risco relativo e risco absoluto foi o que o Hugo mostrou aqui. A gente precisa tentar lembrar que existe o risco relativo e o risco absoluto. Risco relativo é a chance da paciente ter determinado evento. Na população geral, a chance de ter um tromboembolismo venoso seria 1. Então, a gente pega mulheres grávidas, o risco relativo dela ter trombose aumenta em 12 vezes. Basta ela estar grávida. Acho que todo mundo sabe disso. Agora, vamos para o risco absoluto. E, na população geral, são 4 a 5 mulheres em 100 mil por ano que vão desenvolver trombose venosa. Quando a gente vai ver as grávidas, que aumentou em 12 vezes o risco relativo, passa para em torno de 50 mulheres em 100 mil. Ok, aumentou muito, mas foi de 5 para 50 mulheres num universo de 100 mil. Quando a gente fala que aumentou 12%, a tendência da gente é falar, caramba, é muito grande o risco. Ele é maior. Mas será que, se fosse assim, nenhuma mulher engravidava? Isso daí, quando é exposto à população, houve um aumento de 1.100%, porque passou de 1 para 12. E esse número assusta, se você não sabe interpretar. 1.100%. De 1 para 12 isso aqui, né? 11 vezes mais. Se você jogar 12% em cima de 100 mil, realmente é um aumento. Não, era 1, passou para 12. 12 é um número 11 vezes maior que 1. Isso. 1 era 100%, então são 1.100%. Então, agora vamos aqui em relação à pílula anticoncepcional. Tira isso aqui que não existe mais praticamente, né? Anticoncepcional de baixa dosagem, que é o que a gente usa hoje. Olha só. Se você comparar com a grávida, não é esse risco todo que se fala. Estou falando em pacientes de um modo geral. Tá? A gente vai falar um pouco à frente de casos específicos. Se ela tiver fatores de risco aumentado, olha aqui, fator 5 de Leiden homozigoto, que sabidamente é uma situação de predisposição muito alta. Passa de 1 para 80 vezes o risco, aí seriam cerca de 350 a 400 mulheres em 100 mil, que é muito, também não é essas coisas todas, mas é muito. Vamos convir que é uma situação de risco aumentado. Agora, olha aqui, quando a gente pega um fator de 5 Leiden com anticoncepcional, a gente não sabe se ela tem, né? Não é indicado rastrear trombofilia antes de começar a anticoncepcional, a gente sabe disso. Mas se der o azar dela ter, realmente aumenta bastante o risco dela desenvolver uma trombose. E é o que acontece normalmente. Quando a gente vai pensar, então, em infarto agudo do miocárdio, que não deixa de ser uma trombose também, né? O que a gente tem que levar em conta, basicamente, é a idade. Pacientes com menos de 35 anos têm um risco baixo. Mesmo fumantes em uso de anticoncepcional oral, que teoricamente é uma bomba, ela passaria de 5 em 100 mil para 40 em 100 mil mulheres ano. Agora, quando elas são maiores de 35 anos, não fumantes e uso de anticoncepcional, ela iguala as de menor idade fumantes com uso de anticoncepcional em risco. Então, a gente tem que levar em consideração a idade também ao prescrever pílula anticoncepcional, entre outras coisas que a gente vai conversar mais à frente. Isso aqui é uma publicação do Lancet, uma revista conceituada. Então, como o Hugo falou, para TH serve para contracepção hormonal, contracepção de modo geral, principalmente hormonal, individualizar sempre, e pensar sempre no risco e no benefício, partindo do pressuposto que qualquer um deles
é uma intervenção que tem prós e contras. Não é água com açúcar que ela está tomando. Mesmo água com açúcar teria contraindicação também. Então, tem que se pesar o risco e o benefício ao se indicar qualquer um desses métodos. Mas a pílula também tem coisas muito boas, porque senão, pelo amor de Deus, né? Só causa malefício, né? Eu posso ter trombose, posso ter câncer. E o que a gente tem de benefício? Todo mundo conhece muito bem. Os benefícios não contraceptivos, que muitas vezes a gente indica, principalmente na adolescência, contracepção hormonal, não como contraceptivo, mas por outros benefícios. Proteção contra a gravidez ectópica, risco reduzido de câncer de ovário, câncer de endométrio, proteção contra a doença inflamatória pélvica. Isso aqui é uma indicação muito frequente nos nossos consultórios. Controlar o sangramento uterino anormal. A gente usa muito com essa intenção. Melhorar a acne, né? Redução do câncer coloretal. E eu não falei aqui da dismenorreia, que é uma indicação precisa, a gente usa muito como tratamento de primeira linha. Para endometriose, a gente usa como tratamento de primeira linha também para dor na endometriose, contracepção hormonal combinada. Então, tem inúmeros benefícios não contraceptivos a contracepção hormonal. Eu vou basear a minha apresentação hoje nesse guideline da Organização Mundial de Saúde, que eu acho que muitos de vocês conhecem, e quem não conhece devia acessar e ter no consultório. Porque da mesma forma que a TH, a gente tem que cada vez mais expor isso tudo para os pacientes. E a gente pode mostrar para elas e elas vão olhar ali na frente. Hoje em dia todas elas têm computador, é muito fácil também acessar na internet. Se entrar no site da WHO, vai estar lá o guideline de uso de contracepção hormonal em situações especiais, situações clínicas. Então, são 4 categorias, onde a categoria 1 não tem problema nenhum usar o método, a categoria 2 é um método normalmente utilizado, sem muita restrição, né? É só o risco-benefício. A categoria 3 é uma categoria que não deve usar o método, contudo, se não usar, ela vai estar sob um risco maior ainda, dependendo da situação, então se pesa a indicação do uso, mas normalmente não está indicado. E a 4 é proscrito o método. E aí, me desculpem pelo tamanho, eu vou ler para vocês, tá? Porque são 3, é uma tabela grande. Pedro, me desculpe, ele está me... Pô, está enxergando aqui. Aqui é a idade. Né? Eu circulei aqui contracepção hormonal, né, combinada, porque é o que vai ter o maior impacto nas doenças, em relação à trombose. Mas a gente pode ver aqui, em relação à idade, da menarca aos 40 anos de idade, a Organização Mundial de Saúde classifica pílulas combinadas, ou anel, ou PET, como categoria 1, maior de 40 anos como categoria 2. Isso quer dizer que isso é um método liberado pela Organização Mundial de Saúde, se for pensar só na idade. Então, uma paciente de 42 anos, preciso prescrever pílula. Pode usar? Pela recomendação, pode. Se for mais de 40 anos, pode, mas sempre pesar o risco-benefício. Tá? Câncer de mama. Tem outras doenças benignas. Doença benigna não tem problema nenhum aqui, ó. Doença benigna da mama, categoria 1. Agora aqui, ó, câncer de mama atual, 4, só o DIU de cobre. Tá? Paciente com história de câncer de mama, sem evidência de recorrência durante 5 anos. 3 e 1. Então, em relação a câncer de mama, o que é recomendado é o DIU de cobre. É o melhor método para pacientes com câncer de mama. Trombose venosa profunda. Né? Olha só. Aqui tem trombose severa, trombose... De qualquer forma, aqui, ó. 4. A progesterona já fica aqui na categoria 2. Só fica na categoria 3 se for uma trombose... Não, aqui é cirrose, desculpa. Aqui. Progesterona é 2... Estroprogestágeno 3 e 4. Né?
e o DIU de cobre 1. Né? A gente tem deixado de usar o DIU de cobre por conta do DIU medicado, mas o DIU de cobre é um excelente método, né, que a gente tem que lançar a mão muitas vezes. Diabetes mellitus, que é um outro mito também. Não vou prescrever pílula para aquela menina diabética porque vai piorar o controle glicêmico. Isso não é uma verdade. Tá? Então, aqui, ó, história de diabetes gestacional somente 1. Pode usar qualquer método. Em relação à diabética, o que vai levar em conta é vasculopatia ou retinopatia, que tem associação com vasculopatia. Se ela tem alguma vasculopatia, ela vai entrar aqui 3 e 4. Se não, está liberado o uso de contracepção. Está provado que estudos clínicos básicos que dosaram lá a hemoglobina glicada, quantidade de insulina, não sei o que lá, existe no uso das diabéticas insulino dependentes um certo flutuação no controle, mas que não é uma flutuação clínica, só laboratorial. Por isso é que está liberado. Não atrapalha o controle glicêmico da paciente usar a contracepção hormonal. Não se deve usar quando ela tem vasculopatia definida. Epilepsia. É isso aqui? Epilepsia. Né? 1. Esse asteriscozinho é porque a gente tem que levar em conta qual é a medicação neuroléptica que ela está usando. Porque eu vou mostrar à frente que algumas têm interação medicamentosa e diminui a eficácia do método. Cefaleia. O I e o C, aquelas que já estão em uso, as que vão começar, as que já estão em uso do método. Né? A gente pode ver, então, que os combinados, geralmente em pacientes que têm aura e que são maiores de 35 anos, estão contraindicados. HIV, 1. Aqui o DIU colocou como 2. Tá? O 1 asterisco aqui é simplesmente por causa da interação medicamentosa, principalmente com ritonavir, né? Aquele boost de ritonavir, que tem uma interação medicamentosa que pode diminuir a eficácia medicamentosa também. Hiperlipidemia, né? Aqui. 2 e 3 no combinado, 2 da progesterona para cá. O DIU de cobre é 1. Hipertensão arterial, adequadamente controlada. Olha só isso aqui. Paciente hipertensa controlada, contracepção combinada é 3. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado ao prescrever contracepção combinada em pacientes hipertensas, mesmo as controladas. Agora, passou para a progesterona, olha só, 1, né? Agora, o resto, os outros métodos são métodos liberados. Doença valvular cardíaca, né? Quando ela tem uma doença complicada, 4 por conta do risco de trombose. Aqui são as interações medicamentosas que eu falei. A gente pode ver aqui o ritonavir dos antirretrovirais. É a principal droga que interage tanto com o estrogênio quanto com a progesterona. Né? Então, a gente tem que avaliar realmente a possibilidade de usar um DIU para essa paciente. Vou passar rapidamente alguns casos específicos. Né? Adolescente. Idade não é problema. Porque a gente vê às vezes, é muito novinha, eu vou começar contracepção para ela, não sei o quê. Mas a paciente sangra o mês inteiro, a paciente morre de cólica. Não tem problema. Ela não iniciou a vida sexual ainda, mas ela precisa, vai ficar bem, vai ficar confortável, vai parar de faltar à escola. Não tem problema, a gente pode iniciar independente da idade da paciente. Sempre, obviamente, dá preferência a pílulas de mais baixa dosagem possível que controle os sintomas dela. Boa história clínica para afastar contraindicações dessa adolescente. É nisso que a gente vai se basear ao prescrever, e não pela idade. Ela tem fator de risco? A gente vai pensar se vai prescrever ou não. Os Estados Unidos indicam muito contracepção de longa duração para as pacientes adolescentes, um hábito que a gente não tem no Brasil, de prescrever DIU para adolescente. Não é uma contraindicação. Lá, inclusive, existe o Mirena para adolescentes, que tem menos levonorgestrel, um DIU menor, e eles têm usado mais.
Aqui a gente não tem ainda, né, que eu saiba. Ainda não chegou. Não, né? Vai chegar ano que vem. Vai chegar. E os outros benefícios contraceptivos? Quem atende adolescentes sabe como ajuda o tratamento das adolescentes os métodos hormonais para controle de ciclo e de dismenorreia. Só para lembrar aqui, porque eu gosto muito de endometriose, a gente tem que lembrar que existe endometriose adolescente, não é tão raro assim. Então, adolescente com dismenorreia refratária ao tratamento habitual, a gente tem que se alertar para a possibilidade dessa paciente ter endometriose. Só um alerta, tá? Perimenopausa. É aquilo, é o risco-benefício. Paciente na perimenopausa é uma paciente, às vezes, muito sintomática, principalmente na questão do ciclo menstrual. E ela também quer uma proteção contraceptiva. Então, a gente tem que pesar outras situações clínicas que possam aumentar o risco dela. Ela é hipertensa, né? Ela tem algum passado trombótico, tem história de câncer de mama, e aí a gente vai pesar se vale a pena fazer uma contracepção hormonal para ela ou não. Ou faz só com progesterona, né? Ou usa um DIU medicado. Então, em relação ao método hormonal na perimenopausa, a gente vai ter que levar em consideração caso a caso. Não há uma contraindicação absoluta. As cardiopatas. Várias situações aumentam o risco trombótico dessas pacientes, como a gente viu naquela tabela lá. Se ela tiver um risco elevado de trombose, naturalmente não vamos indicar um método hormonal com estrogênio. Quando for inserir um DIU numa paciente que tem uma situação cardiológica, primeiro saber se ela está bem compensada, lembrar que em alguns casos a paciente evolui com reflexo vagal pela dor ou até mesmo pela tração no útero, e isso pode trazer complicação no consultório. Acho que ninguém quer ter uma complicação dessa dentro do consultório. E aí, em relação ao antibiótico, somente em casos de risco elevado de endocardite. No diabetes, como eu falei, eles são seguros e efetivos para as pacientes diabéticas. E as restrições elas estão relacionadas às vasculopatias, à hipertensão, ao tabagismo e à idade. São aqueles fatores de risco que a gente já falou antes para qualquer paciente, principalmente para essas. Obesas. Cada vez mais a gente atende pacientes obesas no consultório. O que a gente sabe sobre as obesas? É que elas têm maior risco de trombose venosa profunda, então elas já, por si só, pela obesidade, elas já estão um risco aumentado de trombose. Se a gente for colocar mais um risco, a gente tem que conversar e discutir com a paciente a eventualidade dessa situação acontecer e decidir. Não, eu não quero correr esse risco, eu vou partir para um método menos... Por que acontece? Às vezes ela precisa também de controle de ciclo. E a progesterona não é um bom método para controle de ciclo. Por mais que a gente sabe que a gente usa em algumas situações, mas o estroprogestágeno é melhor para controlar ciclo, né, naturalmente. A redução da eficácia contraceptiva de métodos hormonais tem sido muito discutida hoje, porque parece, isso não está batido o martelo ainda, mas parece que essas pacientes obesas metabolizam mais os hormônios. E com isso pode cair a eficácia contraceptiva para essas pacientes. Nas pacientes operadas de cirurgia bariátrica, lembrar das síndromes desabsortivas. Então, você faz medicação oral, ela absorve mal e ela vai ter um efeito contraceptivo comprometido. E isso também já tem publicação sobre isso, a contracepção de emergência com levonorgestrel de alta dose tem uma falha aumentada em pacientes obesas. Então, o americano indica o uso do DIU de cobre como método contraceptivo. Né? A gente também não tem muito hábito de usar, eu pelo menos não tenho, não sei quem tem, mas é um método muito eficaz, o DIU como método de contracepção de emergência. Epilepsia, essas são as medicações que têm uma interação grande com estrogênios e progesterona e que devem ser evitados a contracepção hormonal nas pacientes que usam essas drogas. São muitas, né? Então, pacientes usa droga neuroléptica, então vamos olhar, né? Ninguém pega o livro, abre a internet, vamos ver se tem interação medicamentosa. Não é vergonha nenhuma, porque às vezes, eu não vou olhar, porque senão a paciente vai achar, não, eu não sei de cor todas as drogas que têm interação. Vamos olhar aqui?
Ah, não tem, então vamos prescrever ou não vamos prescrever. Acho que é honesto com a paciente do que não, vamos prescrever, aí depois você olha, caramba, eu prescrevi, agora o que eu faço? Né? Não tem nenhum problema. É isso aí. HIV, como a gente falou antes, não há restrição importante, a não ser aquelas que basicamente usam ritonavir. E para terminar, o que a gente precisa analisar antes de escolher o método contraceptivo? Qual o risco de uma gravidez para essa paciente? Se a paciente se engravidar, ela tem uma síndrome de Marfan com um aneurisma de aorta, se ela engravidar, ela vai morrer. Gente, a gente tem que pesar qual o método que a gente vai usar para essa paciente não engravidar. Eu vou passar uma pílula para ela usar errado e engravidar, pode engravidar em 9% das vezes. Então, talvez para essa paciente ela vai se beneficiar de um método de longa ação, implantável, seja DIU, seja implante. Né? Risco inerente ao uso do método contraceptivo, aquilo que a gente já falou. Né? O risco é muito aumentado, aquela nível 1, nível 2 ou nível 3 de risco pela Organização Mundial de Saúde. Qual a taxa de falha do método que eu estou pensando em prescrever para ela? Vamos dividir isso com a paciente. Né? É importante a paciente participar dessa escolha. Disponibilidade do método. Porque às vezes eu falo, não, o melhor método para você é o Mirena. Aí ela está numa cidade lá no interior que não tem o Mirena, não tem dinheiro para pagar. Ela vai ficar super, poxa, eu precisava, mas não tenho. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Os benefícios não contraceptivos. Isso é fundamental, porque ela quer contracepção, mas ela também quer melhorar a cólica, ela também quer melhorar a pele, ela tem outras intenções com o uso desse contraceptivo. Né? Qual a preferência dela? Tem paciente que não quer usar hormônio, o hormônio vai me poluir, então não quero nada hormonal. Tem que levar em consideração isso e respeitar a vontade da paciente. Proteção contra DST. Pacientes com alta exposição, múltiplos parceiros, profissional do sexo, a gente tem que lembrar disso ao prescrever um método contraceptivo. Né? E, naturalmente, o custo. Porque, às vezes, sai uma droga lá nova, caríssima, eu vou prescrever, a paciente não tem condição, mas ela vai fazer de tudo para comprar e, às vezes, tem contraceptivos hormonais aí de R$10, R$12, que são muito bons, não é verdade? E a gente esquece, né? Porque vão entrando novos. O poder da indústria farmacêutica. É isso aí. Então, a gente precisa dela, mas a gente precisa lembrar, na hora de prescrever para os pacientes, que existem opções de baixo custo com alta eficácia também. Acho que é isso, gente. Porque ser rápido.